para concluir o nosso mergulho nessa abordagem de ordenação por partes, né, de dividir uma chave em pedacinhos menores, ordenar por partes e conseguir, fazendo isso de um jeito certinho, bem definido, ordenar o conjunto todo de chaves de modo bastante eficiente, vamos falar agora do MSD Radix Sort, onde o MSD significa Most Significative Digit Radix Sort. Quer dizer, lembra que a gente falou, olha, legal, vou dividir a chave por partes, daí eu vou ordenar um dígito por vez, né? As partes são os dígitos da nossa chave. Mas, pô, quando eu divido ela por partes, eu posso ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Do mais significativo até o menos ou o contrário. A gente viu o LSD Radix Sort em detalhes ali, a gente viu duas implementações, lidando com strings ou com chaves que são inteiras, e agora a gente vai ver, não com o mesmo nível de profundidade, mas a gente vai ver aqui a ideia e uma implementação mais simples do MSD Radix Sort. Então, como o nome já sugere, nesse método a gente vai do dígito mais significativo até o menos significativo. Tá? Como essa figurinha aqui a gente está apresentando para a gente vai percorrer a chave. A gente vai percorrer a chave da esquerda para a direita. Que setinho horrível, né? Mas a gente sobrevive a isso. Então, vamos lá. A gente tem que olhar o dígito mais à esquerda, depois o segundo mais à esquerda e assim por diante. Essa é a ideia básica. Mas isso já vai trazer uma diferença bem grande aqui na nossa abordagem, porque lembra que no Least Significative Digit Radix Sort, como a gente ia do menos para o mais significativo, vamos colocar assim, a diferença mais importante, né, que ia dominar ali a separação entre as chaves, estava no último dígito que eu ia ordenar. E daí os desempates aconteciam porque eu preservava a ordem das ordenações dos dígitos menos significativos. Por isso que a ordenação que eu usava ali para ordenar cada dígito tinha que ser estável, inclusive. A gente já discutiu isso. Aqui é diferente. Aqui eu começo pelo dígito mais significativo, portanto, eu já vou quebrar as chaves entre grupinhos ali que não podem se misturar mais. Então as ordenações subsequentes não vão poder ser uma única ordenação sobre todo o conjunto. Eu vou ter que quebrar esse conjuntinho. Tá? Só para dar essa ideia. A gente já vai ver um exemplo ficar mais claro, mas já pensem nisso. Eu vou ter que fazer as ordenações. A ordenação do primeiro dígito é sobre todo mundo, sobre todo o conjunto. A do segundo dígito vai ser nos conjuntinhos que eu quebrar. E quais são esses conjuntinhos ali? Quantos são, melhor dizendo? Vão ser base subconjuntos, onde base aqui não é uma palavra qualquer, é uma palavra que tem um significado específico pra gente, né? É o número de possibilidades que um dígito pode adquirir. Tá? É aquela base especial nossa lá. Por exemplo, base decimal. Né? No sistema decimal a base é 10. No sistema decimal a base é 10, quer dizer, um dígito pode ter 10 valores. No sistema binário a base é 2, um dígito pode ter 2 valores. É essa base, tá? Então, que vai nos dar aqui o número de possibilidades que um dígito pode ter, de valor ali que um dígito pode ter. E como que a gente vai fazer para quebrar, né, para quebrar isso? Isso é uma coisa que eu gosto em algoritmos, é até parte do motivo porque eu gosto de ensinar essas coisas para vocês. A gente não precisa em tudo que vai fazer aprofundar ao máximo. Vocês já viram um monte de coisa de ordenação, né, um monte de algoritmos diferentes de ordenação, abordagens distintas. Agora a gente viu com detalhes o Radix Sort, a versão LSD dele. Esse MSD ele é mais um bônus para vocês, mas que novamente mostra como ideias recorrentes, ideias adaptadas funcionam em algoritmos. É isso que eu quero que vocês levem, essa capacidade de pegar esse arcabouço de ideias e abordagens que vocês vão vendo ao longo dos cursos e aplicar para os seus problemas. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que para quebrar o conjunto ali em função dos diferentes valores de um determinado dígito, a gente vai usar uma variante do algoritmo da separação, que a gente viu lá quando estudou o Quicksort. Lembrando vocês brevemente, antes de mostrar aqui o exemplo, quando a gente viu isso lá no Quicksort, a gente usava o algoritmo de separação para separar entre um pivô. Ou melhor dizendo, separar em função de um pivô. Quer dizer, eu separava os elementos que eram menores do pivô de um lado, maiores do outro. Aqui, eu vou separar de acordo com o valor do dígito. Tá? Então, no caso mais simples, que é o que a gente vai ver com detalhes, se eu tiver que olhar cada dígito ser um único bit, eu vou separar os que tem bit 0 para um lado, bit 1 para o outro.
é parecido com o problema da separação, mas não é relativo a um outro valor, é simplesmente em função do valor absoluto daquele dígito. No caso geral, que eu tiver um dígito, né, que não é só 0 e 1, eu vou quebrar em um monte de conjuntos, por isso que eu falei base e subconjuntos, né, o número de separações que a gente pode ter ali. E uma última observação antes da gente ir para o exemplo, que vai deixar isso menos vago, é que esse método pode lidar com chaves de comprimentos variados. Tá? É uma vantagem desse método em relação ao LSD Radix-Sort, que tem uma dificuldade. Até podemos pensar em adaptações, mas ele é mais trabalhoso para lidar com isso. E esse método lida com isso com maior facilidade. E ele também pode ter um diferencial de eficiência, porque ele nem sempre vai precisar avaliar todos os dígitos. Note que eu não estou falando que vai ser ele mais eficiente no pior caso, mas ele pode, na prática, ali, se beneficiar de como as chaves estão distribuídas. A gente já vai ver um detalhe disso aqui. Então, vamos para o exemplo, que eu acho que eu joguei várias ideias aqui, e o exemplo deve torná-las mais concretas para vocês. Então, aqui nós temos a ordenação original, né, em que esses elementos foram apresentados para a gente. Para eu conseguir fazer o desenho com mais facilidade da esquerda para a direita, o nosso vetor está vertical, tá? É incomum, né? Normalmente a gente olha para o vetor horizontal e pensa que ele está vertical. Essas aqui são as chaves, né? Então eu tenho aqui 5 chaves, cada uma com 3 dígitos. Aqui está numerando, né? Primeiro, segundo e terceiro dígitos ali no caso. Eu vou até colocar o nome aqui para deixar claro. Então, esse aqui são os nossos dígitos. E como que funciona essa ordenação? Como eu falei, um dígito por vez, do mais significativo para o menos, mas aí eu vou ter que quebrar o subconjunto. Então vamos ver isso para deixar bem claro. Ó. Eu vou ordenar olhando para esses aqui. Mando ordenar em função desses aqui, e essa primeira ordenação, o que ela vai me devolver? Vamos ver, quem que vai ficar lá em cima? É o que começa com a letra F. Então eu vou ter aqui F, F1. Tem mais algum que começa com a letra F? Não. Então esse é o primeiro subconjuntinho aqui. É o primeiro subproblema, né, que eu vou lidar. Lembra? Eu quebro em função do valor desse primeiro dígito. Se só tem um cara que começa com F, vou ordenar, vou deixar ele lá no primeiro subproblema. Daí, depois eu vou ter empate, né? Eu vou ter 3 elementos que ordenam aqui em função do K. Então, vamos ver aqui, olha, o KDV. Eu estou mudando a ordem de propósito, porque essa ordenação que a gente vai fazer, essa separação, não preserva estabilidade. A gente vai ver em mais detalhes, mas só para mostrar que mesmo sem preservar estabilidade, esse método vai funcionar. Então esse aqui é o nosso segundo subproblema. E por fim, sobra o RFD. E aqui você já vem, claro, é um exemplo muito pequenininho, mas para ter uma noção daquilo que eu acabei de falar. Olha, esse método pode ter um diferencial de eficiência, porque nem todos os dígitos precisam ser avaliados. Em última instância, para ter certeza que eu vou diferenciar todas as chaves, eu tenho que olhar todos os dígitos de todas elas. Mas se por acaso eu tiver elementos que ficaram sozinhos aqui, cujo primeiro dígito já foi o suficiente para diferenciá-los, acabou. Esse subproblema é trivial, já está ordenado, né? Eu não tenho, se eu só tenho um dígito ou 0 dígitos naquele subproblema, uma chave, perdão, ou 0 chaves, não tem por que continuar a ordenação. Então, notem que esse problema ele ganha, essa abordagem ela pode ganhar eficiência nesses casos aí. Então a gente vai colocar aqui, só para deixar bem claro que essa aqui foi a primeira aplicação do algoritmo de separação. Mandei separar em função do primeiro dígito e separei nesses 3 subproblemas. O primeiro subproblema trivial, ele vai ser um elemento que vai estar acima de todos os demais no vetor ordenado. O último subproblema, que só tem o RFD, também trivial, vai estar abaixo dos demais. Existe aí implicitamente subproblema para cada um dos dígitos possíveis que não tem nenhum representante, também são triviais, vão estar vazios. E daí a gente vai olhar para esse subproblema do meio, tá? Foi só um acaso que aqui ficou só com um subproblema não trivial. Em geral eu vou ter vários não triviais, só que o exemplo é pequenininho, tá, gente? Então vamos olhar agora para esse subproblema do meio, o que a gente vai fazer nele. Então eu chamo a segunda vez aqui que eu vou chamar o separa, né? Notem que eu teria que chamar o separa, um separa diferente, um algoritmo de separação diferente para cada subproblema, não é o mesmo. Tá? Vai ser um para cada pedacinho. Só que como eu falei, no nosso caso aqui, o nosso exemplo, ficaram triviais os de cima e o de baixo. Então eu vou simplesmente olhar aqui, fazer uma chamada do separa para esses dígitos aqui. No caso, para o segundo dígito. Eu vou olhar para o segundo dígito e vou separá-los ali. No caso, vai ficar aqui o KDV, vamos dizer. Aqui o KDA.
que empatam no segundo dígito, e no segundo dígito é só isso. Então eu coloco uma separação e depois tem o KNG. Novamente, pelo nosso problema ser muito pequenininho, o KNG já ficou aqui sozinho nesse subproblema dos elementos que começavam com K e depois tinham a letra N. Né? E daí o único subproblema não trivial que a gente vai ter que ir até o último nível é esse aqui, que eu vou olhar o terceiro dígito deles. E daí eu vou chamar mais uma vez a rotina de separação, olhar o terceiro dígito, e daí vai ficar aqui ordenado o KDA, no caso separado aqui, a ordenação é feita com base na separação. Então o KDA fica antes do KDV, quando eu rodo a rotina de separação. E daí o que eu tenho que fazer? Vou até usar uma outra cor aqui para ficar menos confuso. Eu tenho que simplesmente concatenar todas essas soluções. Na hora de implementar, vocês vão ver que a concatenação é muito simples, porque eu já deixo os subproblemas separados no vetor. Então, esse elemento aqui, por exemplo, ele já estaria no início do subvetor, esse já estaria no final, e assim por diante. Mas aqui, graficamente, eu vou só fazer assim, ó. Então, como esse subproblema já resolveu lá atrás, só coloco ele para cá. Seguido desse aqui, desse aqui, desse aqui e desse aqui. Então, o nosso vetor ordenado vai ficar aqui com FFU, seguido de KDA, seguido de KDV, KNG e RFD. Notem, aqui eu vou entrar em mais detalhes depois, mas já chamando a atenção, que a gente não se preocupou nesse algoritmo de separação e, portanto, na ordenação ser estável. Tá? Então, a ordenação, no fim das contas, não vai ser estável. Mas como eu vou quebrando em subproblemas em função dos dígitos mais significativos, e o último dígito que eu vejo é o menos significativo, quer dizer, quem não foi quebrado naquele momento vai ser separado naquela hora, mesmo chaves diferentes sempre vão terminar em ordem. Chaves iguais, eu não vou ter a propriedade da estabilidade que a gente já conversou. Mas chaves diferentes serão diferenciadas, né? É o caso que a gente vê aqui. Mesmo esses dois aqui, que até o segundo subproblema estavam iguais, quando eu vejo o último dígito, eu vou colocá-los em ordem. Tá legal? Então, esse aqui foi um exemplo para a gente ver na prática essa ideia, né? Tentem tirar daqui, tá? Eu quero que vocês vão desenvolvendo essa habilidade de enxergar o algoritmo a partir de uma frase, de um exemplo, não necessariamente só de um código, né? A ideia é que vocês entendam o algoritmo e consigam transformar isso num código que um computador consiga executar, interpretar e tal. Então, aqui qual que é a ideia? Vamos falar em voz alta antes da gente avançar. Olha, eu começo com todo o meu problema lá, com todo o meu conjunto de elementos, olho para o primeiro dígito, então eu vou começar olhando para o dígito 0 lá das minhas chaves, vou começar olhando para o dígito 0 das minhas chaves, executo uma rotina de separação, que vai separar em função do valor desse dígito, vou ter ali base subproblemas e chamo recursivamente o meu algoritmo para cada um desses subproblemas para eles serem ordenados. Tá? Ou chamo para os que não forem triviais, né? Daí depende de onde a gente coloca o caso base. De qualquer forma, eu chamo ali para cada um desses problemas para eles serem ordenados recursivamente, só que eu avanço o dígito. Né? Quando eu chamo isso, eu falo, opa, agora você olha o próximo dígito. E daí, subsequentemente, recursivamente vai acontecer isso. Né? Eu vou quebrar o próximo problema em subproblemas em função do segundo dígito e vou chamar para o terceiro, e assim por diante. Tá? É essa a ideia que a gente vai implementar aqui. Acho que eu contei tudo dessa introdução para vocês aqui que eu queria observar. E para finalizar esse primeiro vídeo do MSD Radix-Sort, no próximo a gente vai ver detalhes do código e tal, mas só para finalizar aqui, eu quero já avisar vocês que a gente não vai ver uma implementação mais geral do MSD Radix-Sort, justamente porque eu não quero gastar tanto tempo quanto a gente já gastou com o LSD. Isso aqui é um a mais para vocês. Então, vamos focar em um caso particular e mais simples do MSD Radix-Sort, em que o dígito tem necessariamente tamanho 1. Então, ao invés do dígito poder ser escolhido ao bel prazer, como a gente viu antes, aqui ele vai ter necessariamente tamanho 1. A base, por consequência, vai ser 2 elevado a 1, que é 2, né? O número de possibilidades ali de cada dígito são 2, então eu vou sempre quebrar em 2 subproblemas. E veja só, como eu vou sempre quebrar em 2 subproblemas, a gente acaba chamando esse método de Binary Quicksort. Né? Tem uma semelhança com Quicksort porque ele se baseia numa rotina de separação, só que, como eu falei, em vez de ser relativo a um pivô, vai ser
relativo ao valor binário ali do dígito. Por isso, binary quicksort. Esse é um quicksort que eu vou quebrando ali sempre em 2 subproblemas. No caso geral, eu quebro em base subproblemas, como eu já falei. E daí tem que adaptar o algoritmo até um exercício que a gente vai conversar um pouquinho na sequência. E daí eu quero mostrar para vocês aqui só um exemplo de separação que vai colocar elementos com dígito 0 à esquerda e com dígito 1 à direita, para ficar claro aí qual que é essa ideia da separação. Aqui eu vou deitar o nosso vetor em relação ao que a gente viu acima ali, então vai ficar... É bom shiftar essa transição, né? Agora eu vou olhar, pensar o vetor, os elementos da esquerda para a direita e as chaves na vertical. Então, vamos ver aqui. Vou tentar fazer o desenho rapidinho para dialogar com vocês. Estou fazendo ele largo assim porque a ideia é que ele tenha as chaves explicitamente. Tá? Então, eu tenho aqui os limites do meu subvetor. Ele começa em ASCII e ele termina em dir. Tá? Limites esquerda e direita. E eu vou ter aqui o meu índice I, que está indo da esquerda para a direita, o índice J, que está indo da direita para a esquerda. Notem que tem muita semelhança mesmo com o problema da separação, com o jeito que a gente resolvia o problema da separação. No entanto, aqui é sempre em relação ao dígito, não tem um pivô de referência para saber quem é menor e quem é maior. O que eu quero dizer... Ao invés de jogar os menores do que o pivô para a esquerda e os maiores do que o pivô para a direita, eu vou jogar os que têm dígito corrente 0 para a esquerda e dígito corrente 1 para a direita. Imaginem que esse aqui é meu dígito corrente. Eu vou colocar o Dzinho aqui. Ó. Se esse aqui for meu dígito corrente, e meu algoritmo está nesse ponto, só para dar a ideia, algumas coisas aqui a gente pode afirmar. Primeiro, eu não sei o que tem aqui. Eu não estou olhando para esses pedaços aqui da chave. Tá? Pode ter vários dígitos ainda, não estou olhando aí. Outra coisa eu posso afirmar. Todo mundo tem a mesma configuração aqui, nos dígitos superiores. Eu não vou dizer qual é a configuração, porque é uma combinação qualquer de dígitos. O ponto é, todos eles fazem parte do mesmo subproblema que eu estou separando agora. Então quer dizer que eles empataram nos dígitos mais significativos. E a outra coisa que eu posso afirmar é que no dígito corrente, que eu estou apontando para esse desenho, tudo que está à esquerda do I, eu sei que é 0. Tudo que está à direita do J, eu sei que é 1. E daí eu vou andando com o I e com o J, avançando ali, até que eu olho uma inconsistência. Por exemplo, imagina que esse elemento aqui, o elemento corrente, ele tem dígito 1 aqui. Daí eu desço com o J até encontrar um elemento que tem dígito 0 aqui. Poxa, o que tem dígito 0 devia estar na esquerda. O que tem dígito 1 devia estar na direita. E é aí que eu invoco uma troca. Quando eu detecto isso, eu invoco uma troca. É muito semelhante com o algoritmo da separação, exceto que a gente olha para o valor absoluto e não para o valor relativo, para dizer quem que devia estar na esquerda e quem devia estar na direita. Eu faço a troca e assim eu vou seguindo até que esse vetor seja totalmente separado. Quando esse vetor estiver totalmente separado, depois de fazer essa troca, né, eu avancei mais, eu vou ter mais um elemento na posição correta ali à esquerda, né, que tem o dígito corrente 0, mais um na posição correta à direita, que tem dígito corrente 1, e vou continuar crescendo o I, decrescendo o J, trocando sempre que possível. Quando acaba, o I e o J se encontram, e eu sei que o vetor inteiro está separado. Tá? Isso foi para dar a ideia. A seguir, a gente vai ver uma implementação do Binary Quicksort, que vai colocar detalhes ali em código dessa ideia.